a Jerónimo Martins de Alexandre Soares dos Santos chocou o país. E fê-lo não por fazer diferente das outras grandes empresas portuguesas, mas porque as suas ações não condiziam com todo o discurso moralista que tinham quer sobre os políticos, quer sobre os trabalhadores, quer mesmo sobre os outros empresários. Ao mudar a sua sede fiscal da holding, da sua SGPS, da sua Sociedade de Gestor de Participações Sociais para a Holanda, com o único fito de fugir ao pagamento de impostos no nosso país, afinal, Alexandre Soares Santos mostrou como o rei ia nu no seu discurso, mas mostrou também qual é o paradigma de todo um sistema fiscal construído exatamente para poder ser esboroado, para poder ser falcatruado, para poder ser contornado. Mostrou também que todo o discurso deste governo ou dos anteriores governos de que há uma igualdade no sistema fiscal não é verdadeiro. Mostrou até que todo o discurso da austeridade com os sacrifícios devidamente distribuídos não é real. E chocou o país exatamente porque é o dono da segunda maior fortuna nacional e prefere fugir para fora, prefere lucrar lá fora, não pagando cá dentro. Isso é inaceitável, isso merece ser condenado, isso merece que nós, aqui nesta Assembleia, legislemos exatamente para impedir esta fuga fiscal. Porque os sacrifícios estão mal distribuídos e não há equidade fiscal. Dizem-nos que Alexandre Soares Santos fez exatamente o mesmo que outros 19 das 20 maiores empresas portuguesas. É verdade. E tal acontece porque as SGPS, hoje já em Portugal, têm um sistema fiscal extremamente benéfico. Já é recorrente falarmos da desigualdade entre o trabalho e capital, em que as SGPS dão conta dessa enorme desigualdade. Mas mesmo entre as próprias empresas, afinal percebemos que há uma desigualdade gritante. Que o digam as PMEs, as pequenas e médias empresas, a quem o PSD jurava defender, quando, por exemplo, neste Orçamento de Estado aumentou impostos para depois dar mais benefícios fiscais às SGPS. Que o digam, por exemplo, os contribuintes, que viram aumentar os seus impostos pelo Partido dos Contribuintes, o CDS, quando depois votava ao lado do restante maioria para aumentar os benefícios fiscais às SGPS. E esta é a realidade de um sistema fiscal feito para ser desigual e esta é a realidade exatamente que queremos mudar. Porque nunca é suficiente uma facilidade para quem quer fugir ao pagamento de impostos. Nunca é suficiente, é uma corrida para o fundo. O dumping fiscal é uma concorrência desleal que ganham sempre as SGPS e perdem sempre os contribuintes. E por isso dizer que se Alexandre Soares Santos e Jerónimo Martins fogem para a Holanda porque lá paga menos, mas essa é uma racionalidade económica, nós devemos dizer que essa é uma injustiça fiscal e uma injustiça perante um país que está a passar tantos sacrifícios e perante os portugueses que veem estas desigualdades gritantes. E por isso mesmo, exatamente por isso mesmo, o Bloco de Esquerda traz hoje duas propostas a debate. Não são propostas novas, não foram feitas agora de repente a correr para responder a um caso casuístico, mas sim porque nós consideramos que este é um problema recorrente, já identificado no passado e que se as nossas propostas tivessem sido adotadas, já não estávamos neste momento com um país chocado perante a atitude da Jerónimo Martins, de Pingo Doce, mas também perante a atitude das restantes maiores empresas portuguesas. Este problema representou, por exemplo, que no primeiro semestre de 2011 tivessem fugido 6.100 milhões de euros para a Holanda, exatamente para fugir ao pagamento de impostos em Portugal. E quem não vê isto, quem não quer ver isto, quem diz que tudo está bem perante esta realidade, então está exatamente a fazer um mau serviço ao país e, por isso, não merece a credibilidade que pede aos portugueses. As propostas do Bloco de Esquerda são simples e eficazes. Em primeiro lugar, fazer o combate ao dumping fiscal, não aceitando que, por via da concorrência fiscal, esta corrida para o fundo vá deixando na prática governos, países, Estados, contribuintes, sempre pagando a fatura daqueles que fogem para não pagar impostos. Em segundo lugar, criar um mecanismo de salvaguarda da equidade fiscal.
porque não é aceitável dizerem aqueles que defendem a concorrência, quando na prática têm as pequenas e médias empresas a pagar mais impostos, mas têm as grandes empresas a fugir para pagar menos impostos. Não é aceitável nós dizermos que há equidade fiscal quando a desigualdade é gritante, porque os nossos contribuintes vêm subir os impostos que pagam, mas as SGPS têm as benesses a aumentar e têm as facilidades para fugir ao pagamento de impostos de portas abertas nesta legislação. E, por último, fazemos a clarificação do conceito de direção efetiva em território nacional. Fazemos exatamente de acordo com o que a própria Direção-Geral de Contribuição e Impostos tem defendido, no entanto, sem nunca ter estado vincado em lei e, por isso, não ter a força legislativa. Estas propostas são as propostas da justiça fiscal, de uma justiça para a economia capaz de trazer ao nosso país o pagamento dos impostos daqueles que cá fazem riqueza, mas que cá querem fugir ao pagamento de impostos. Nós não aceitamos, não nos resignamos e estas são as propostas para uma maior equidade e para a esquerda que defende efetivamente uma justiça na economia. Disse.